tudo bem? Vamos iniciar mais uma edição, mais um episódio do nosso FamaCast. Eu sou o Rosalvo Nogueira, jornalista. É um prazer ter você conosco aqui neste espaço que conecta conhecimento, vivências e reflexões sobre educação, carreira e desenvolvimento humano. A Faculdade Amadeus é referência do ensino de qualidade e em práticas que aproximam o aluno do mundo real. Por meio do NEF, Núcleo de Estágio e Emprego da Fama, nossos estudantes eles encontram oportunidades, conexões e experiências que fortalecem sua formação e empregabilidade. Lembre-se que, ao final deste episódio, nós teremos a pergunta exclusiva do NEF, disponível na página oficial do Núcleo, e você, aluno, não deve perder, porque é exclusiva para você mesmo, tá? A nossa convidada hoje é a professora doutora Valna Patrícia de Oliveira Andrade, doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica, com mais de 20 anos de experiência no atendimento a estudantes com deficiências e transtornos do neurodesenvolvimento. Professora da pós-graduação da FAMA, Faculdade Amadeus, e das redes municipal e estadual de ensino. Portanto, essa é a nossa entrevistada de hoje aqui no nosso podcast, no FamaCast, aqui para você que nos acompanha. Professora Valna, seja muito bem-vinda aqui ao FamaCast, é um prazer recebê-la e para conversar sobre esse tema essencial para o futuro da educação, a formação continuada e o processo de inclusão. Prazer grande. Eu agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui, podendo contribuir com um assunto tão caro para mim. Pronto, professor Fábio, nosso diretor-geral, fez um anúncio, olha, Rosana, você vai entrevistar uma especialista, uma doutora no assunto, então fique tranquilo que ela tem muito conteúdo para passar para você que nos acompanha e para os nossos alunos também. Então, muito obrigado. Eu queria começar já fazendo essa pergunta. Professora, como a senhora define o papel da formação continuada para o educador que atua com inclusão escolar? Imprescindível, porque a gente vive num mundo que está em constante evolução de conceitos, de conhecimento, né, de práticas, e essa formação continuada é imprescindível para que um trabalho de boa qualidade seja executado. Então, assim, do dia a dia mesmo é importante a gente estar em contínua formação. É engraçado que, quando começou a se discutir essa questão de inclusão, né, as pessoas tinham dificuldade para entender. Hoje não, hoje faz parte da vida natural da formação, né? Sim, a proposta não é só a educação inclusiva, é a sociedade inclusiva, né? Ótimo. Porque a escola faz parte da sociedade, ela não é uma ilha, né? E por isso a proposta é da constituição dessa sociedade inclusiva, e a escola é um instrumento de formação. A senhora colocou bem. Hoje são as empresas são chamadas, pelo menos é o que eu estudo e pesquiso, a se tornarem inclusivas, né? A pensar diferente. Não é mais, nós não estamos vendo mais aquele mundo de fulano, esse aqui é negro, aquele ali não tem condições, como se a gente descartasse o ser humano, né? E quando a gente fala inclusão é para todos, né? Não só para as pessoas com deficiência, com transtorno. Inclusão é geral, inclusive na escola. A inclusão são para todos. Agora, quais são os maiores desafios enfrentados pelos professores ao lidar com alunos com deficiência ou transtornos de neurodesenvolvimento? O que você falou no começo, a questão da formação. Eu percebo muito esse sentimento deles de que querem fazer, mas não saber como. A maioria das formações que a gente vê por aí traz uma carga teórica muito boa, mas na hora da prática tem esse déficit. Então, assim, você acaba tendo muita teoria, mas e como colocar essa teoria em prática? Isso a gente sente essa necessidade, muito conhecimento, mas pouca efetivação desse conhecimento na prática, aí acaba tendo esse hiato. Então, quando a senhora falar conhecimento, vivemos no século XXI, século do conhecimento, então tem que buscar mais. Sim, com certeza. É importante a gente também saber diferenciar informação de conhecimento, né? A gente vê muita informação disseminada, mas daí a transformar isso em conhecimento tem que ter toda uma elaboração, uma reflexão. E isso também faz parte dessa formação continuada, transformar todas essas informações em conhecimento. Gostei quando a senhora destacou a questão de informações, que me toca, né? Sim. Não sei se talvez pela experiência a gente percebe que
esses conteúdos que são passados hoje, principalmente nas redes sociais, eles preocupam, porque muitas vezes as pessoas não fazem uma reflexão, né? Eu vou pesquisar, eu vou estudar antes de prosseguir com aquela informação. Acaba recebendo tudo como se fosse verdade absoluta, né? E vem muito conhecimento na internet também que não tem indícios científicos, né? E aí precisa, no nosso campo, ter essa questão dos indícios realmente científicos. Professora, e de que forma essa formação docente pode contribuir para transformar a visão sobre o aluno com deficiência, indo além da adaptação curricular, por exemplo? Então, porque muitas vezes, Rosalva, até a questão da adaptação que você trouxe aí, eu também vejo dificuldade. Se fala muito em adaptação curricular, mas o que seria adaptação curricular? Como fazer uma adaptação curricular efetiva? Não se pode fazer uma adaptação para todos, precisa fazer, entra aí a questão de planos individualizados de ensino. E para além da questão da adaptação curricular, é realmente o fazer, o dia a dia da escola, como trabalhar comportamentos disruptivos, comportamentos que a gente percebe na questão da sala de aula. O maior empecilho na hora de se falar de inclusão é desse comportamento disruptivo do aluno, como está trabalhando esse comportamento, como fazer que o aluno consiga ter acesso ao conhecimento, porque inclusão não é só acesso e permanência, é acesso, permanência e acesso ao conhecimento, não é só socialização, não é só estar ali, é conseguir também que esse conhecimento chegue até esse aluno que necessita aprender também como os outros. E aí, saber trabalhar dentro desse processo de levar o conhecimento ao aluno é imprescindível. E a gente sente muito essa dificuldade do professor. A gente já vai sentindo que nós temos cursos de pedagogia na FAM, então, claro, esses são alunos que provavelmente vão desenvolver suas profissões depois no mercado na área pedagógica, na área escolar. Esse ele já tem, no caso aqui, eu sei que muitos assistem aqui o FamaCast, já se aprofundando para quando sair, digamos, da teoria para ir à prática, pensar nesse conhecimento, aprofundar o conhecimento. Sim, e para isso as pós-graduações são importantíssimas, porque aí você vai ter o seu campo de interesse e ir direto a elas. Porque a formação, a pedagogia, como você estava falando, dá uma formação geral, né? Dá uma base, mas aí você pega seu campo de interesse e vai no caminho das pós-graduações, que cada vez mais traz essa relação teoria, prática, e você vai aprofundando seus campos de interesse e de trabalho. E a pós-fama que tem a nossa querida Gisélia Varela, que é a coordenadora, ela está sempre, eu percebo que ela se relaciona muito bem comigo em termos de informações, o quanto ela se preocupa em atualizar, né? Porque os cursos são atualizados, né? A minha esposa se formou em pedagogia na FAM, depois ela fez gestão de pessoas, recursos humanos, lá com a Gisélia, com a pós-graduação. Então, ou seja, é essa preparação que o aluno não pode parar, né? Eu concluí minha graduação, tchau. Não, de forma alguma. O professor, tanto o professor quanto os outros profissionais que trabalham no campo da educação inclusiva, tem que estar se fortalecendo e fortalecendo o seu conhecimento constantemente através da formação continuada. E a pós-graduação é um meio maravilhoso para isso. Inclusive, o que a gente estava falando no começo, da questão da dificuldade da relação teoria-prática, a preocupação das pós-graduações da Faculdade Amadeus é justamente isso. Fazer essa relação não ficar só no campo teórico, que é o que fazer, mas também para o campo da prática, como fazer. E isso a gente busca sempre, estar fazendo essa relação para que o profissional saia de lá com embasamento teórico, mas também com conhecimento técnico de como está operacionalizando essa teoria. Bom, aí é legal para quem está saindo, mas quem já está na prática lá, quem já é professor ou quem já trabalha em setores pedagógicos, digamos, dentro de uma instituição escolar. Sim. Como que faz? Continua buscando conhecimento. Porque ela não pode chegar e dizer assim, bom, eu aprendi até aqui, né? Não, então... de forma alguma. O que é verdade hoje no campo da ciência, amanhã pode não ser. O que traz muita qualidade hoje num trabalho, amanhã a gente pode ver que tem caminhos muito mais efetivos e muito mais rápidos para chegar até ali. A visão que se tinha de como educar uma pessoa com deficiência, com transtornos do neurodesenvolvimento ou outros transtornos há 10 anos atrás, não é o mesmo que hoje. Amanhã pode já ser diferente, a gente já ter novos conhecimentos que nos habilitam para novas práticas e novas formas de ver o mundo. Então, a gente tem que estar
pesquisando constantemente, estudando constantemente. Aqui agora vem uma pergunta um pouco pessoal, porque eu trabalho com comunicação e escolar, passei 20 anos assim acompanhando, né? E as mudanças foram surgindo e, de repente, você sente já na escola hoje, tem uma sala de aula, tem 4, 5 alunos ali com deficiências, né? Uma do espectro autista, outra ali uma deficiência de memória, enfim. Mas está convivendo ali com os alunos. Esse professor, essa professora que trabalham ali com ele no dia a dia, como é que ela tem que fazer para se adaptar mesmo e entender que ali faz parte de uma mudança de comportamento? A gente está nesse modelo de educação inclusiva, estamos caminhando nesse modelo de sociedade cada vez mais inclusiva, que não olha somente para si, mas que tem essa visão, essa empatia para com o outro também, para com as necessidades do outro. Então, assim, eu acredito muito no trabalho humanista, de você se abrir para a potencialidade, para a capacidade do outro, você acreditar no potencial do ser humano, isso é importantíssimo. Essa professora, esse profissional de sala de aula, acreditar no potencial do seu aluno e buscar conhecimento, saber que cada aluno é uma realidade. Não existe escola nem sala homogênea, porque não existe alunos iguais, para além de deficiência ou não, não existe. Então, assim, cada aluno é uma realidade, é um contexto, é uma forma de aprender e uma forma de conhecimento chegar até a ele. Então, a pesquisa, você vai aprendendo, você vai estudando, e essa possibilidade de estar na sala de aula, trabalhando, e ao mesmo tempo estar estudando, você já vai estudando, já pensando naquele seu aluno que está na sala, já pensando já traz um fortalecimento maior para o seu embasamento teórico, porque você já tem o conhecimento da prática. Então, é muito enriquecedor, ainda mais. Por isso a importância, mais uma vez, da formação continuada. Legal, a senhora falou em humanização, eu fico cada vez mais pensando, ou o mundo enxerga isso, ou seja, o mundo não, as pessoas que estão nos comandos, né, no gerenciamento, ocupando os cargos de CEO. Então, hoje, há essa exigência da empatia, como você fala, do compreender mais, de estar no dia a dia, pensando que ali está diante de você uma pessoa igual a você, um ser humano, né? Até porque todos nós temos déficits e temos potencialidades. Isso é do ser humano. Não existe ser humano perfeito, né? Então, todos nós estamos em busca de nos qualificarmos para viver em sociedade, viver no mundo do trabalho da melhor forma possível. Olha, nós estamos conversando aqui com a professora doutora Valna Patrícia de Oliveira Andrade, mas para você que é aluno da Fama, no final, nós vamos ser, depois você vai lá no NEF, o NEF é o Núcleo de Estágio e Emprego da Fama, que vai ter uma dica, uma pergunta especial, exclusiva, para você, aluno da Fama. Mas deixa eu continuar aqui, a conversa está boa, vai aprofundando, e eu acho que todo bom jornalista, eu não estou dizendo que eu sou o bom, mas, como ela disse, não há ninguém perfeito, mas que ele deve gostar de debater, de discutir temas assim profundos, importantes, na formação do próprio ser humano. Então, vou para a quarta. A senhora acredita que as escolas estão preparadas para promover uma inclusão efetiva? O que ainda falta? Falta pessoal preparado, falta não só questão de professor, mas questão da gestão preparada para a inclusão, a questão das famílias engajadas nesse processo, porque a família é parceria constante da escola, e quando não está junto, o processo vai de forma mais difícil, vai se desenvolvendo de forma mais difícil, e precisa também que esse acreditar que a inclusão é sim possível. O acreditar. O acreditar. Porque às vezes as pessoas pensam que não, né? Não é difícil, muito difícil. Sim. Eu tenho um convívio com um garoto do espectro autista. Ele, toda vez que me vê, ele diz: Rosalvo Nogueira, então, eu quero fazer uma foto com você. E a minha mulher um dia estava sentada comigo tomando um café, mas toda vez que ele vê você, ele quer, mas eu preciso compreendê-lo, né? Sim. E aí você vai percebendo que cada um tem, né, seu jeito. Ele tem um potencial. Ele disse: eu estou fazendo um curso de radialista, né? Aí isso me deixou muito... Como é que ele consegue? Consegue com a ajuda de professor, de gente que tem
Preparo, como você falou, Sim, conhecimento. a Né? gente tem que trabalhar dentro da zona do que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, que é o que a pessoa consegue fazer com ajuda. E aos poucos a gente vai retirando essa ajuda e dando autonomia para a pessoa e se desenvolvendo cada vez mais. E para além da questão da empatia que a gente estava falando, do acreditar que a gente estava falando, muito importante também a questão da afetividade. Isso que ele mostrou para você, ele confia em você, ele tem laços afetivos com você. E isso é importantíssimo para o aprender. Quando o aluno e o professor têm essa relação de afetividade, não só o professor, qualquer outro profissional que trabalhe com essa criança, com esse jovem, que forme laços de afetividade, o desenvolvimento deslancha. Doutora Valna, quando a gente está falando sempre em professor, ou qualquer outra profissão, a gente fala em vocação, né? Falando tem que ser vocacionado, tem que ter vocação. É isso mesmo? Ou é a preparação que vale faz? Eu acho que não é bem vocação, você tem que gostar do que faz. Do que faz. Quando você gosta, você busca. Quando você acredita, você busca. Tem que ser algo que lhe toque de alguma forma. Eu acho que para além de questão vocacional, sabe? Tem que gostar do que faz. Isso se desenvolve. Às vezes, esse gostar, a gente aprende no trabalho. O meu interesse inicial era ser jornalista. Eu sou baiana e vim para aqui, para Sergipe, pensando em fazer jornalismo. Pronto. Passei na segunda opção na universidade, que foi o curso de pedagogia, e eu me apaixonei. Então, eu não posso dizer que eu era uma vocacionada para a educação, mas eu me apaixonei no processo. E passou a gostar daquilo que você aprendeu, que você estava fazendo, né? E aí você estuda cada vez mais, porque isso não deixa de ser algo penoso, o estudo, e passa a ser algo prazeroso quando você faz o que gosta. Eu estou te perguntando isso porque eu vejo muitas pessoas falando isso. Olha, um dia desse eu ouvi um camarada, mas o senhor já há tantos anos aí nessa profissão. Então, ele disse, rapaz, eu não me sinto isso como um trabalho. Sabe? Eu me sinto que é um prazer de estar ali. E isso foi um outro jornalista de uma grande rede de rádio do Brasil, eu acompanho ele. Ele disse, eu já tenho mais de 45 anos, mas não me canso. Esse trabalho não me cansa. Aí eu percebi exatamente, no final ele fala, é porque eu gosto do que faço. Então, é o que você disse, né? Não, aqui você não vai ser bem remunerado, ao contrário, mas eu acho que aí, quando você gosta do que faz, quando você busca se qualificar, quando você faz um bom trabalho, a remuneração é consequência. Né? E profissionalmente, a gente tem uma mania também, dizer, rapaz, por mais que eu faça, por mais que eu lute, estude, mas ninguém dá valor. É engano isso, né? Com certeza. Eu pensei propriamente, ninguém enxerga, um jornalista sério e tal, mas ninguém está ligando para isso. Não é verdade. Alguém chegou um dia e disse, olha, é aquilo que você falou, quando você gosta, você faz, as pessoas vão observando. E vão surgir aqueles que vão observar. E aí você vai ter outras oportunidades e, como você disse, a questão remuneração vai chegar de todo jeito. Né? Às vezes eu pergunto, um médico não precisa... digamos, só pensar em ganhar dinheiro. Ele vai ganhar. Sim. Depende dele, né? Sim, com certeza. Uns mais, outros menos. Mas também depende do quão disposto ele está a trabalhar e a se qualificar. O gosto que ele tem de atender um paciente, né? O paciente sentir. Porque a minha mãe falava assim, eu gosto daquele doutor. O jeito que ele fala, ele quer me... Ela sentia o carinho que ele tinha e a atenção para ouvir o paciente. Ele não ia dar a solução ali para ela. É a diferença que eu vejo entre preço e valor. Pronto. Quando a pessoa tem um preço, você vai buscar o mais barato, o mais em conta. Quando a pessoa tem valor, você vai para ela, porque aquele serviço você percebe a importância. Pronto. Muito legal isso. Então, a preparação. Quando você se prepara, quando você busca, quando você faz o que ama, gosta... Não tem como não se valorizar, né? E alguém enxergar. Eu vou a ele porque ele tem esse diferencial. Né? Mas vamos seguir aqui, tá legal, né? O nosso FamaCast. Como psicopedagogia pode apoiar o professor nesse processo de ensino-aprendizagem inclusivo? Trocando informações, trocando conhecimento, fazendo parte desse grupo, dessa rede de apoio. Cada um no seu campo, cada um trazendo contribuições do seu campo, mas nessa troca, né? O psicopedagogo com esse olhar
mais singular, esse campo de conhecimento, trazendo as questões das habilidades, do como o cérebro aprende, essas questões científicas, e o professor com o seu cotidiano, com a sua metodologia, com a sua experiência, e o conhecedor do seu aluno. E cada um trazendo o seu conhecimento e as qualidades desse conhecimento. E trazendo junto aí nesse processo a família, que, como disse, é importantíssimo. Nossa, que legal. E qual é o papel das políticas públicas e das instituições de ensino superior, como a FAMA, por exemplo, na formação de professores para a diversidade? Atenção, alunos de pedagogia. Então, as políticas públicas dar essa possibilidade do professor, dos alunos poderem continuar com a sua formação, com o seu estudo, possibilitar escolas inclusivas, ambientes inclusivos que facilitem, né, que a inclusão realmente se efetive. E faculdades como a FAMA está trabalhando como agora. A professora Gisélia está lançando 3 pós-graduações maravilhosas, trabalhando essa questão da teoria e da prática, né, de forma sólida, dentro basada com conhecimentos científicos também sólidos, e trabalhando a questão do autismo ao longo da vida, porque muitas vezes a gente pensa no autismo do autista criança e esquece que esse autista vai crescer e vai tornar adulto, indo muitas vezes para o mundo do trabalho e tudo mais. Temos outra pós muito boa que está sendo lançada sobre o TDAH e TOD, que são 2 transtornos muito presentes na escola atualmente e que eles também podem vir como comorbidade do próprio autismo, e um outro maravilhoso que fecha tudo que você vem falando aí, que a gente vem conversando sobre práticas pedagógicas inclusivas, que traz mesmo essa formação para o professor de como trabalhar com o aluno, como os objetivos serem alcançados no trato do dia a dia, na sua prática pedagógica, como fazer essa inclusão sair do papel e ser efetivada no dia a dia escolar. Professora Walter, eu não vou perder esse gancho para ajudar um pouco a professora Gisela, que ela gosta quando a gente divulga os cursos. Eu queria que você repetisse os 3 cursos de pós que a nossa FAMA, Faculdade Amadeus, através da pós, a coordenadora Gisela Varela, está lançando. É o autismo ao longo da vida, um curso, né, trabalhando toda a questão teórica e prática do trato com a pessoa autista, desde a mais tenra idade até a vida adulta. A questão o outro curso é o de TDAH e TOD, que é um público que está muito presente nas escolas e também pode vir como comorbidade ou não do autismo, esses 2 transtornos. E o práticas pedagógicas inclusivas, voltado muito para a docência, para o professor, de como ele está trabalhando essa relação teoria-prática na sala de aula, com metodologias eficazes, com estudos de caso, para que nosso aluno autista, nosso aluno com deficiência ou qualquer outro transtorno do desenvolvimento consiga aprender de fato e como ele sair dessa angústia de como que eu faço para o meu aluno aprender. Ele ter sim os instrumentais, ele saber o que fazer e como fazer diante das necessidades e demandas dos seus alunos. Então, legal aí. Vamos dar uma sequência aí para você que quer fazer uma pós. Nós estamos falando em preparação, em continuar se aprofundando, né? Isso, eu fiquei aqui pensando, professor, até os jornalistas deviam estar fazendo essa pós, né? Porque o jornalista está entrevistando a senhora, está entrevistando pessoas que são especializadas nesses temas, ele precisa ter esse conhecimento também, facilitaria, toda a né? sociedade, a família. Esses cursos são bons não só para professores e outros profissionais, mas para as famílias e para a sociedade como um todo. Porque hoje em dia a diversidade está aí presente no dia a dia. Não estão mais escondidos em instituições, não estão mais escondidos dentro de casa, estão no dia a dia da sociedade. E muitas vezes a gente comete capacitismo por não saber como lidar, por ignorância, no sentido de ignorar, não por maldade ou por desprezo ou qualquer coisa nesse sentido. É por não ter o conhecimento mesmo, como a gente está discutindo, né? Olha, vamos sequência. O que a experiência prática ao longo desses 20 anos ensinou sobre os caminhos possíveis para uma inclusão que realmente acolha o ensino? Acolha e ensine, aliás. O primeiro passo, a questão da afetividade.
Eu acho importantíssimo. Bacana. No meu dia a dia, eu vi que com todas as especializações que eu tenho, com mestrado, com doutorado, mas se você não criar laços afetivos com o teu aprendente, com o teu aluno, com o teu paciente, a aprendizagem não vai da mesma forma, com a mesma qualidade. Então, tem que ter todo o conhecimento científico, tem que ter todo o conhecimento técnico, mas tem que ter também essa abertura para ver o outro, enquanto ser humano, enquanto pessoa capaz, pessoa cheia de desejos, cheia de necessidades, cheia de interesses, com potenciais maravilhosos. Então, assim, você também ter essa percepção mais humana do outro. Que bacana, hein? O conteúdo aqui do nosso FamaCast hoje está sensacional aqui com a nossa querida professora, doutora Valna. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Sergipe, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, mais de 20 anos de experiência na área, e também professora da pós-AFAM, hein, professora Gisela? A professora Gisela, ela gosta quando eu falo da pós-graduação. Que mensagem a senhora deixaria para os nossos ouvintes, os telespectadores, especialmente alunos de pedagogia e psicologia, sobre o compromisso com a inclusão e o aprendizado contínuo? Nunca deixem de estudar. Busquem sempre o conhecimento. Por mais que a gente pense que sabe tudo, nunca sabe. Sempre tem algo mais a aprender. Se abra para o conhecimento que o outro tem para te trazer, porque sempre vai engrandecer, sempre vai contribuir. Olhe para o outro com mais carinho, com mais empatia para o teu paciente, para o teu aluno, para o teu aprendente, seja lá qual for o termo que queira usar. Veja o outro como pessoa capaz, como a gente tinha acabado de falar. E nunca deixem de estudar. Nunca. O ser humano, o que deixa a gente... Quando a gente tem até aquele provérbio que fala que a vida é como uma bicicleta, né? Pedalando. Se você para, você desequilibra. Não, um dia desse eu fui tentar voltar a andar de bicicleta e, rapaz... Então, porque parar não dá. Em movimento sempre, aprendendo, colocando esse cérebro para aprender. Porque nos músculos, os músculos do nosso corpo é a academia, né? Atividade física. E a atividade física do nosso cérebro é o estudo. Faz bem para a gente, faz bem para quem a gente está trabalhando, porque vamos entregar um trabalho de qualidade. Bom, o tempo que a gente está conversando, a senhora fala muito das questões de afetividade, da empatia. Eu percebo que nós temos que voltar, digamos assim, a lembrar que a gente tem uma mãe que nos colocou no colo, que nos abraçou, que educou a gente, o pai também nos ensinou, nos levou ali para um parquinho. E que o mundo tecnológico hoje exige muito e pouca gente, às vezes, está se preocupando com isso, com esse apelo, digamos, de estar com o filho, com o jovem, entendendo essas diversidades, enfim, compreendendo mais do que compreender, como dizia São Francisco. E esse relacionamento familiar é importantíssimo, é o que vai embasar, o que vai fortalecer essa autoestima, né? Essa capacidade de se ver capaz, de buscar as coisas na vida, as coisas do seu interesse. Então, assim, as questões... E o aluno, o paciente, quando tem essa família junto, essa família participativa, a gente vê o quanto de qualidade a gente ganha também no trabalho, porque é parceria. É uma parceria, né? É uma né? parceria importantíssima. Professora, queridíssima professora, gostei demais, né? Porque tudo tem seu tempo, né? Como diz lá na Bíblia, né? E o horário também do nosso FamaCast também, até para o telespectador, o ouvinte, captar esse conteúdo que a gente está debatendo. Muito obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento, sua trajetória, que é inspiradora, inspirou a mim, um jornalista já de um bom tempo. Eu que agradeço. É muito, assim, eu gostaria muito sempre de debater temas assim como esse, porque eu acho que acrescenta para o ser humano, e principalmente para alunos, estudantes que estão hoje buscando o mercado, buscando as profissões que deixam ele feliz trabalhando, né? Sim, por isso que eu lhe disse que a formação, que a busca pelo conhecimento é para além dos profissionais que trabalham na área. É para a família, para as famílias e para toda a sociedade. A gente passa a ter um olhar diferenciado, sabe? Que só tem a nos engrandecer. Bom, a professora Valna falou exatamente isso, da continuidade de possibilidade de sensibilidade humana, ou seja, da formação, de continuar estudando
e é isso que a gente reforça no depoimento aqui da nossa entrevistada. Professora, muito obrigado. Eu quero agradecer também à Rádio Cultura, que faz essa parceria conosco, o nosso FamaCast, agradecer ao padre Marcelo Conceição, ao Levi, a sua equipe, a todos que fazem aqui a Rede Cultura também. Siga a Fama nas redes sociais, Instagram, @Faculdade Amadeus, @Faculdade Amadeus. Spotify, FamaCast Aju. E não se esqueça da página oficial do UNEF, que vai ter aquela dica exclusiva para você, aluno da Fama. Você encontra a pergunta exclusiva, nós vamos deixar lá para você, do UNEF, o UNEF, que é o núcleo de estágio e emprego da Fama. Você tem a oportunidade de buscar mais conhecimento e estar antenado com o que acontece na nossa faculdade e também, claro, nos debates com os nossos coordenadores, professores e mestres que fazem parte do cast aqui da Fama, tá? Muito obrigado e até a próxima.